Bom dia, domingo hoje, pois, ter a mesma pauta o tempo inteiro não é legal, mas não adianta. Existem tantas coisas que não queremos fazer e que nos obrigamos. Uma delas é essa quarentena, este recolhimento. Nós, cada um à sua maneira, vai encontrar a maneira, o modo de passar por isso. Mas eu venho aqui e eu quero deixar isso muito marcado. Falar do anjo da morte, falar do sabotador do Brasil, falar do lixo tóxico, não reciclável, chamado Jair Messias Bolsonaro, não faz bem. Pois falo de novo sobre ele e para marcar uma questão que envolve a institucionalidade brasileira e o próprio governo federal. Pois ontem, sábado, houve uma reunião no Palácio da Alvorada entre 8 a 10 ministros e o Bolsonaro. E pediram a ele, e segundo os jornais noticiam, teriam conseguido um acordo para que ele não mais desconstituísse as ações que o governo federal está fazendo no sentido de preservação da saúde dos brasileiros. Isso é o que os jornais anunciaram e li hoje pela manhã isso. Pois agora, perto do meio-dia, retomo uma leitura rápida das últimas notícias e o que está pegando é que Bolsonaro, sua trupe, seu carrão e seu bando de seguranças resolveram fazer um rolezinho pelo comércio de Brasília, de Ceilândia e no Hospital das Forças Armadas. É ato próprio, típico de alguém que não tem o menor respeito pela vida dos outros. Pela sua própria vida, ele faça o que quiser dela. Mas é a mostra completa e cabal de que este lixo humano pode criar uma catástrofe no país. As passeatas que aconteceram, os comércios que abriram, as pessoas que acreditaram no anticristo, no anjo da morte, podem ter se infectado com isso. E quem paga essa conta? Esse cara com certeza é responsável, será responsável por muitas mortes. A propósito, um dos seus seguranças, que viajou com ele aos Estados Unidos, está no hospital em estado gravíssimo. Mas ele continua mentindo, mentindo e mentindo. Para quem? Para o seu próprio governo. Imaginem o que uma pessoa dessa é capaz. O Mourão vem e tenta colocar panos quentes, dizendo que as coisas não podem ser nem 8 nem 80. A entrevista do Mandetta ontem, sábado à tarde, trouxe consigo muitos recados. Um deles é: fico no governo. O outro é: se achar que não devo mais ficar, toda a equipe não ficará. Disse com todas as letras que o tal de remedinho esse que o Bolsonaro anda propagandeando por aí só pode ser usado em hospitais. E teve gente que, por usar, como ele mesmo, o Bolsonaro disse, uns 10 comprimidos, teve gente que já morreu, casal. Está nos jornais para quem quiser ver. Um outro fato gravíssimo que nós devemos levar em conta, e isso para ficarmos em casa, são os dados dos serviços funerários de Minas Gerais. Muitas mortes por conta de síndromes respiratórias. No entanto, não há notificações por coronavírus. Esse fato está sendo investigado. A subnotificação, isso já era uma tendência. Ela detona qualquer tipo de planejamento, ou seja, ou nós fazemos o que tem que ser feito, ou nós morreremos. Isso não é causar pânico, isso é dizer fique em casa, cuide dos seus, porque se tu depender de Bolsonaro e companhia, se bem que uma certa companhia do Bolsonaro está fazendo o trabalho certo, que é esse Mandetta, junto com governadores, com prefeitos,
Acho que eles estão fazendo o que podem, mas acho que eles têm inimigo na trincheira, e esse inimigo tem nome: Jair Messias Bolsonaro, lixo tóxico, não reciclável. Este esterco que os brasileiros elegeram presidente da República. Para encerrar, é sempre bom marcar. Esse cara fazendo tudo o que está fazendo, e tem gente que ainda o apoia. Mas não há iniquidade, não existe tragédia sem que um ser humano esteja por trás. Não tenho dúvidas sobre isso. Depois que os milhares de mortos aparecerem, a culpa com certeza ou será do PT, ou será de um comunista, ou será de alguém, nunca de quem fez o que fez. Acreditem, esta epidemia, esta pandemia, ela vai mudar o Brasil. E uma última fala é assim: as elites brasileiras, gente, acreditem, não há elites no Brasil. O que existe são endinheirados, é outra coisa. As elites conduzem o seu país. Endinheirado constrói o seu bolso, seu próprio bolso. Nunca o país precisou tanto de uma elite pensante, nunca. E nós temos cabeças únicas, requisitadas no mundo inteiro. Mas a cabeça que o brasileiro escolheu para conduzir o seu futuro chama-se Anjo da Morte, ou também conhecido como Jair Bolsonaro. Um abraço, bom domingo, fique em casa. Nós precisamos nos proteger contra o vírus e contra o Bolsonaro. Um abraço.